Conosco o Marco Aurélio Cunha, diretor do São Paulo, Vanderlei Nogueira. O São Paulo apresentaria Rogério Ceni como novo treinador hoje, em função dessa tragédia, né? A apresentação foi cancelada. O Marco Aurélio tem, em alguns minutos, um compromisso, mas gentilmente atende a reportagem da Jovem Pan para falar também um pouco sobre isso. O lado do São Paulo, que também tinha jogador nesse voo, né? O Kleber Santana jogou pelo São Paulo, por exemplo, jogadores que interessavam ao São Paulo, o próprio Caramelo, que ainda tinha vínculo com o São Paulo Futebol Clube. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, Marco Aurélio. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, acordado com essa notícia, né, absolutamente aborrecido, angustiado, nós que viajamos, e vocês também, o tempo todo, foram repórteres que morreram, a equipe de TV, né, o pessoal da Fox, amigos nossos, né, e que convivemos o tempo todo. Eu tive o domingo passado, não esse agora, o anterior, lá em Chapecó, recebido de forma absolutamente admirável lá pela diretoria da Chapecoense, o presidente do conselho, que infelizmente não viajou. Estive com o Kleber Santana, com os que jogaram conosco. O Caramelo, não estive pessoalmente com ele nesse dia, mas o Kempis, que veio conversar, apresentou a sua família para mim. Então é muito difícil. O Caio Júnior, né, que conheço desde o tempo de jogador. Então, realmente é algo que deixa a gente derrubado, a gente fica sem assim, uma expectativa de qualquer opinião. A tristeza é enorme. Nós, claro, São Paulo cancelou todas as suas atividades de apresentação do Rogério, eventualmente até de treinamentos. Vamos ver o que será feito hoje. Talvez a gente nem treine, porque a rodada do campeonato, a última, já está oficialmente adiada para o dia 11, que a CBF fez muito bem, né? Então, eu não posso falar muita coisa, não, apenas a minha tristeza, saber que a gente está sempre com essas pessoas, eles convivem com a gente vê os gols que eles fazem, a gente ouve as palavras dos jornalistas da TV, somos amigos, e, enfim, é um vazio muito grande. O São Paulo, por causa de Libertadores e Copa Sul-Americana, recentemente jogou com o Atlético Nacional, já fez esse trecho, né, São Paulo-Medellín, e utilizou de forma fretada para chegar até lá, né, Marco? Sempre o São Paulo para em Santa Cruz de las Sierras, quando vai jogar em altitude, faz uma parada fisiológica, vamos dizer assim, lá, e viaja próximo dos momentos do jogo, para as regiões de altitude, né? Jogamos já em Medellín algumas vezes, jogamos, em Bogotá, em toda aquela região, Quito, né, no Equador. Sempre fazemos esses trajetos, né? Enfim, usamos aviões também não tão convencionais, né? Aviões menores, ATR, esse inglês também. Eu nunca viajei nesse avião, mas deve ser um avião de rotina, também de uso para essas viagens mais delicadas, mais exclusivas, né? E é aquilo que a gente não espera, né, de acontecer com gente tão jovem, tão bonita, tão cheia de vida e que dá a nós, aos finais de semana, meio de semana, tanta alegria, né? Então, muito difícil. Marco Aurélio, aqui... Vitor Larregina. Vitor Larregina, eu gostaria de fazer uma pergunta, Marco Aurélio. Você acha que uma tragédia como essa pode fazer com que os times repensem a forma de transporte aéreo em competições aqui na América do Sul e em outros continentes? Não, acho que não. Existem coisas que você, pontualmente, um acidente aqui no Brasil, se eu me lembro, nunca houve um acidente com aeronaves, com equipes dentro. Não me lembro, a não ser panes, alguma coisa em solo, mas eu nunca vi. Quer dizer, nós não podemos, por tragédias, raciocinar o mundo, né? O mundo, imagine quantos aviões sobem e descem pelo país, pela cidade. São milhares de voos, né? Milhares de voos. Então, você não pode, por uma tragédia, querer mudar o seu padrão de vida. Aquela história de um acidente de carro, o jovem não vai mais sair de carro, não é? Não é assim. O mundo não é pautado por exceções, é pautado por regras. Nós corremos risco a todo momento, a vida ela é frágil, mas não podemos nos pautar por tragédias e acho que devemos seguir a vida naturalmente, passando evidentemente por aborrecimentos, por angústias, até que o trauma seja esquecido. Ô Marco, como é que funciona na hora em que o clube já sabe contra quem ele vai jogar, já sabe da logística, fazer essa parte operacional?
Custos, por exemplo, essa empresa é mais confiável, mas está cobrando o dobro da outra. Essa é uma empresa de tal país, isso é permitido, vai sair bem mais barato, mas não temos 100% de confiança, mas dá para fazer, para colocar no papel, na ponta do lápis, quanto o clube vai gastar numa viagem como essa antes de fazer essa opção de tomar essa decisão. Até que, pelo contrário, todas as companhias aéreas são confiáveis, senão não estariam operando, né? A diferença é tamanho de avião, custo de combustível, paradas técnicas, parada e retorno. Mas ninguém faz economia pequena ou de correr risco, né? Até porque o piloto que está lá dentro do avião, ele também está arriscando a vida dele. Se o aparelho não for confiável, o primeiro que não sobe é o piloto, evidente. Então, esses trajetos são calculados. O grande problema dos campeonatos que todos adoram, inclusive o Vanderlei do mata-mata, é que você joga sem saber o seu adversário na semana que vem. Então fazer a logística é muito difícil. Eu me lembro uma vez que nós estávamos jogando contra uma equipe que provavelmente o adversário seria uma equipe argentina. A equipe argentina perdeu em casa e nós tivemos que ir ao México numa véspera de feriado de Semana Santa, onde não tinha como fazer alguns vistos. E, inclusive, a companhia aérea não cedia as passagens que estavam o voo lotado. Então, o mata-mata não se dá. Você tem, vamos lá, claro, você tem 2, 3 opções, né? Pode ser A, pode ser B, pode ser C. Mas, em geral, até 1 ou 2. Mas é difícil fazer uma logística em cima de uma quarta-feira para outra, né? Imagine que a Chapecoense tivesse perdido, a equipe colombiana iria jogar contra a equipe que a Chapecoense venceu. É o São Lourenço. Então a mudança de agenda era a Argentina, não era a Chapecó. Como é que a equipe lá colombiana virá jogar para Chapecó, formar uma logística em uma semana, sabendo que ou seria Chapecoense ou seria São Lourenço? Ele tem que rever isso e fazer tudo isso em uma semana, não é fácil. Agora, são vários os pronunciamentos e desabafos de pilotos. A rede de internet mostra isso. Que são forçados a decolar com aviões que, numa situação normal, eles não decolariam. E se não decolarem, perdem o seu emprego e são substituídos imediatamente por outros. Essa é a primeira observação. A segunda é que um brigadeiro entrevistado aqui pelos meus companheiros disse claramente que as pessoas se preocupam muito com a qualidade do piloto e não se preocupam tanto com o serviço de manutenção. E mais, o serviço de manutenção da Bolívia não é o melhor do continente. O melhor do continente é o serviço de manutenção aérea do Brasil. Então, só para deixar claro essa observação, porque o avião que levou a delegação da Chapecoense até Santa Cruz de la Sierra foi um. E o que decolou de Santa Cruz de la Sierra com destino a Medellín foi outro, foi esse avião. Eu só quero fazer essa observação porque eu acho que essas coisas devem ser colocadas. Doutor Marco, muitos clubes brasileiros, imagino, vão abrir os braços e oferecer ajuda ao Chapecoense, com jogadores, para que o trabalho seja reconstruído ou pelo menos prossiga. O São Paulo pode fazer isso? É claro, Vanderlei. A diferença é que o futebol é extremamente profissional. Eu não posso impor ao jogador que vai jogar na Chapecoense, né? Precisa ter toda uma construção de uma ideia dessa. Agora há pouco eu recebi no grupo de WhatsApp dos conselheiros do São Paulo uma sugestão do Belmonte, que até é ligado à Jovem Pan, muito boa, que o São Paulo ceda alguns jogadores lá para a Chapecoense sem custo. Porém, não se pode fazer um jogador sub-20, até foi uma sugestão, um jogador que rompeu a idade. A Chapecoense já é um time grande. Ela já não é mais um time pequeno que você ajuda com o que não te serve. Ela deve ser ajudada com aquilo que me serve. Eu só dou coisas para as pessoas que eu gosto, coisas boas. Não posso dar coisas ruins ou que eu não quero mais e não está em uso, né? Nós temos que fazer uma construção positiva para Chapecoense. Não dar um jogador sem experiência, sem grande rodagem e dizer que aquilo é um presente. Presente é você pegar um jogador de nível e falar, você vai jogar na Chapecoense custeado pelo São Paulo. E assim todos os outros. Isso é ajudar. Ajudar com o juvenil não é ajuda, me perdoe.
Doutor Marco Aurélio Almeida Cunha, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, por ter participado do programa. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Um abraço, a minha solidariedade, tristeza, angústia por esse momento do futebol brasileiro e mundial. Eu estive lá domingo passado e não me tira da memória os abraços e a felicidade que todos estavam lá, jogadores. Para mim está sendo muito difícil o dia de hoje, mas uma tarde um pouco melhor a todos nós.